A paz de Deus, Irmandade. Meu nome é Érica, moro no interior de São Paulo, cidade de Boituva. Estou contando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, quero relatar aqui contar uma obra que o Senhor fez na vida da minha mãe, do meu irmão, né? Meu irmão, ele não é batizado, ele é testemunhado. E a esposa dele estava gestante, né? E o meu irmão, ele saiu da casa da minha mãe e foi morar na casa dele, no mesmo quintal, né? Que é separado. Foi morar na casa dele e foi arrumando tudo lá dentro. Só que ele não tinha água. Ele não tinha água. E ele pediu para algumas pessoas arrumar água para ele. E ele não conseguiu. Aquelas pessoas negaram água para ele, né? E o poço da chácara da minha mãe já estava há quase 4 anos sem água. O poço secou, a bomba estava no fundo do poço. Ela foi dada como queimada. Irmandade, certo é que o Senhor fez uma obra, né, a favor. Minha mãe sempre orando, buscando a Deus, pedindo para Deus abrir essa porta na vida do meu irmão, né, porque ela tinha água para usar. Mas como essa pessoa negou água para ele, e chegou até falar que se visse ele usando a água, ia cortar a água da minha mãe, né. E minha mãe, como tem a criança especial que ela cuida, ela não pode ficar sem água, né? Então, queridos irmãos, ela orando muito a Deus, nos pés do Senhor, buscando de Deus, pedindo para Deus tomar um caminho. Certo é que um dia, uma pessoa foi olhar aquele poço e falou para ela assim: esse poço ele não tem mais jeito, é muito perigoso descer lá embaixo, né? Se descer lá embaixo é perigoso, né, desbarrancar o poço, né, muito tempo parado, e ainda tinha manilha quebrada no fundo do poço, se cavucasse mais era perigoso, né, e os meus irmãos também, eles não confiavam de descer lá embaixo, né, eles tinham medo, como eles também não eram poceiro, não sabia mexer em poço, né. Certo é, irmãos, que o Senhor preparou, o filho do meu irmão nasceu, né? E o Senhor preparou um anjo de Deus na terra. O Senhor preparou um servo de Deus, pedreiro, não é poceiro, mas o Senhor preparou o servo de Deus para mexer naquele poço. E antes disso, irmãos, eu sonhei e a minha mãe sonhou que aquele poço dela, ele transbordava de água até a boca. E esse irmão que Deus preparou para mexer no poço, né? Para o meu irmão ter água na casa dele, também sonhou que o poço transbordava de água até a boca. Então, meu irmão falou para ele: olha, não tem como descer nesse poço, é perigoso, né? E daí, irmãos, o servo de Deus falou assim: não, eu tô sentindo de te ajudar, vamos descer lá, para com isso, né? A gente vai mexer no poço. Deus preparou, o servo de Deus desceu. Todo final de semana, eu e meu esposo, a gente ia lá para estar dando uma força, ajudando, né? Eu ia lá na casa da minha mãe e fazia o almoço, né? Para eles almoçar, e meu esposo ajudava. Às vezes, quando não ia meu esposo, ia eu ajudava meu irmão, né? A erguer lata, e o servo de Deus ficava lá embaixo. Certo é, irmãos, que o adversário tomou alguém na terra, né? Tomou alguém na terra. E falou assim: esse poço ele só dá água na minha mão. E ainda falou assim que era para o servo de Deus tomar cuidado. Sabe, irmãos? E a gente ficou sabendo daquilo, mas o meu irmão ele não contou para o servo de Deus para não abater o servo de Deus, né? O adversário tomando a boca dessa pessoa falou que aquele poço só dava água na mão dele. Certo é, queridos irmãos, que Deus ele é misericórdia. O Senhor ouve a nossa oração. E no dia que
que saiu esse comentário da boca de uma pessoa má, uma pessoa com coração má, uma pessoa que não quer ver o bem do próximo. Eu peguei o meu véu, meu irmão falou, vamos orar. Eu peguei o meu véu e fui orar, senti muita presença de Deus, orei a Deus e pedi para o Senhor guardar o servo de Deus. Pedi para o Senhor guardar o servo de Deus no fundo daquele poço. Certo é, queridos irmãos, que o Senhor preparou. O servo de Deus foi mexendo naquele poço, foi mexendo, fez o que tinha que fazer lá embaixo. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. O servo de Deus tirou areia. Primeiro ele tirou terra. Então, irmãos, foi tirado a areia daquele poço. Muita terra saiu daquele poço. E tiraram a bomba do fundo daquele poço, irmandade. E a bomba ficou 4 anos parada no fundo daquele poço. Antes, quando acabou a água do poço, ela foi dada como queimada. Ela não funcionava mais. Daí, meu irmão abriu ela, limpou, colocou a água no balde, colocou ela para funcionar. Certo é, irmandade, que Deus permitiu que nem a bomba queimasse, para a honra e glória no nome do Senhor. O irmão mexeu naquele poço, aí o meu irmão tinha que comprar 2 manilhas pequenas para colocar lá no fundo do poço, para terminar de cavar o restante que precisava. Irmãos, meu irmão comprou a manilha, foi tentar descer naquele poço, aquela manilha era 1 metro, era 90 centímetros, e a manilha maior, ela era 1 metro. Era coisa de, acho que 10 centímetros. Por causa de 10 centímetros, a manilha não passou, não desceu. Meu irmão já desanimou, irmandade. E daí, no final de semana que a gente foi lá para ajudar, ele contou para mim que ele teve um sonho, que eu creio, irmãos, que não foi um sonho, foi uma revelação de Deus, né? Ele sendo testemunhado. Ele estava muito desanimado já. E ele teve um sonho, irmãos, que parava na frente dele um varão vestido de branco e falava para ele assim, que não era para ele desanimar, que o Senhor ia dar vitória, né? Para os irmãos ver, irmãos, como que é uma revelação de Deus que ele nem lembra mais o que aquele anjo falou para ele. Eu liguei para ele esses dias perguntando, falei, eu vou contar esse testemunho que Deus fez, porque eu presenciei a obra, né? Eu também tinha feito um voto na presença de Deus. E levantei na igreja e paguei o voto, contei a obra que Deus tinha feito. E ele não lembrava, irmandade, direito o sonho que ele tinha tido. A única coisa que ele lembrava é que parou um varão de branco na frente dele, né? E o varão de branco falou algumas coisas para ele, mas ele não lembrava. Só que ele tinha contado para mim antes dele esquecer. E o varão de branco falou, né? Falou algumas coisas para ele que ele não lembrava, eu também tinha esquecido. Mas falou para ele que não era para ele desanimar, né? Que o Senhor ia dar a vitória na mão dele, irmãos. Certo é, irmandade, que passando-se acho que 1 semana ou 2 semanas, ele conseguiu trocar aquela manilha por uma manilha menor, desceu no fundo do poço, irmãos, e a gente sempre clamando a Deus, com medo de acontecer alguma coisa com o servo de Deus lá no fundo do poço, sempre na comunhão, pedindo para Deus guardar o servo de Deus. E foi um anjo que Deus colocou, irmandade, no caminho do meu irmão, né? Então, irmãos, depois que colocou a manilha, ele cavou mais o poço, deve ter tirado, irmandade, uns 3 metros de areia, tirou muita areia, uns 2,5 metros a 3 metros de areia, tirou muita areia. Irmãos, o poço, irmandade, que o adversário falou, tomou a boca de alguém e falou que não dava água, irmandade, Deus abençoou, porque quando Deus quer operar, o inferno não impede o operar de Deus. Quando Deus quer operar, Ele não pede licença para ninguém. Ele faz para o nome dele ser glorificado. Ainda, irmandade, que para uma alma testemunhada,
O Senhor fez a obra, Irmandade, porque o Senhor sabia da necessidade. O Senhor sabia das condições também. Então, queridos irmãos, o Senhor fez essa obra, Irmandade. O poço está lá com água para a honra e glória ao nome do nosso Deus. Está com água, a bomba do poço, Irmandade, que custa em torno de R$700. O Senhor permitiu que aquela bomba não queimou, Irmandade, e está lá também funcionando. E o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso na nossa vida. Ainda na nossa fraqueza, na nossa fragilidade da nossa vida. Muitas das vezes desanimado, resmungando da vida, Irmandade. Quantas vezes peguei o meu irmão reclamando da vida. Ele é testemunhado, mas o Senhor teve misericórdia, porque o Senhor ouviu a oração da serva dele, da mamãe. Qual mãe não se preocupa com o teu filho? E o Senhor fez essa obra maravilhosa. Foi uma obra muito linda, irmãos, muito linda. Que eu creio que o Senhor deu essa revelação para o meu irmão, porque ele pensou em desistir, ele pensou que não ia mais mexer no poço, porque não ia dar certo. E quando ele pensou assim, Irmandade, ele teve o sonho com um varão de branco e falava para ele não desistir. Santo é o nome do Senhor, glória a Deus. Então, irmãos, foi essa obra que o Senhor fez na vida do meu irmão. E o nome de Deus está sendo glorificado, Irmandade. Agradeço a Deus por essa força, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ainda sem merecimento algum, na nossa fraqueza. O Senhor tem vindo ao nosso encontro e não tem nos deixado confundido e nem envergonhado. Rogo da querida Irmandade que oreis a Deus por mim, pelo meu esposo, pelas minhas filhas, para que melhor nós possamos servir a Deus na face da terra. Porque, Irmandade, muitas das vezes a gente procura a parte material. Mas, irmãos, nós precisamos do material, sim, mas nós precisamos muito mais do espiritual. Porque, irmãos, se nós não tiver o espiritual na nossa vida, o que será de nós, querida Irmandade? A gente se sente sozinho, se sente como se Deus não estivesse conosco, irmãos. E muitas das vezes, Irmandade, a gente acabou fazendo alguma coisa que fez o Senhor, nós mesmos acabar se afastando de Deus. Mas, irmãos, Deus é aquele que tem misericórdia do pequenino na terra. Glória a Deus. O Senhor é misericórdia, Irmandade. O Senhor veio para amar. O Senhor veio para julgar. Mas um jugo suave, Irmandade. Né? O fardo é leve e o jugo é suave. Então, tudo está nas mãos do Senhor. Querendo Deus operar, ninguém impedirá. Então, roga a Deus, da Irmandade, que oreis a Deus por mim. Porque grande é a necessidade, Irmandade, grande é a necessidade. O Senhor é conhecedor. Mas eu também estou orando a Deus. Tinha desanimado na oração. Fazia muito tempo que eu não orava. Comecei a orar e buscar de Deus. Buscar de Deus a parte espiritual, Irmandade. Grande era o desejo do meu coração de ter uma casa. Que o Senhor preparasse um canto para mim. Porque eu dou graças a Deus que nós não pagamos aluguel. Mas todo mundo tem o desejo, né, irmãos, de ter o cantinho da gente, a casa da gente. E grande é o desejo do meu coração. Mas eu creio, irmãos, o Senhor sempre tem falado na palavra, o desejo do teu coração eu vou cumprir. Glória a Deus. E eu creio, Irmandade, que o Senhor está nos preparando na terra para receber aquilo que o Senhor acha graça de nos dar, Irmandade. Eu até desanimei, falei que se o Senhor não me desse, não tinha problema. Mas que o Senhor não me deixasse vazia espiritualmente, porque não tem nada nessa terra, nada, Irmandade, que pague o amor que o Senhor tem por nós. A parte espiritual, Irmandade, é tudo na nossa vida. Se nós não tiver o espiritual,
Nós não tem nada, Irmandade, porque muitos falam que o material anda junto com o espiritual, tudo bem, mas o material, Irmandade, se a gente não tiver, o espiritual nos conforta, nos consola, e a gente nem lembra da prova, Irmandade. Então, Irmandade, oreis a Deus também, pelo meu irmão, pela minha mãe, pelos meus irmãos, para que o Senhor possa completar a obra na vida deles também. Eu tenho um espinho na carne, Irmandade, um espinho na carne que eu acredito que o Senhor colocou. Eu e minha irmã temos a mesma enfermidade. Eu descobri na minha primeira gestação. Eu tenho uma doença crônica, Irmandade, que se não tratada é uma doença que ela é silenciosa, que ela pode até virar um câncer, Irmandade. Mas eu creio que o Senhor colocou esse espinho na minha carne para mim servir a Deus. Eu não sinto nada, irmãos, não sinto nada. Os meus exames sempre estão ótimos, mas eu não posso abandonar o tratamento. E a minha irmã, ela não serve a Deus. Foi algumas vezes na igreja, mas agora não vai mais. Ela bebe bebida alcoólica. E essa enfermidade, irmãos, não pode beber. Não pode beber bebida alcoólica, porque corre o risco de ter uma cirrose. Então, Irmandade, oreis a Deus. O Senhor fala, comunicai aos santos a vossa necessidade. Irmandade, oreis a Deus por nós, para a minha família, pelos meus irmãos, porque o Senhor falou que tem obra para fazer, irmãos. A forma que o Senhor fazer, Ele sabe como vai ser, que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Mas se o Senhor tiver que chamar neste caminho, o Senhor vai fazer da forma que Ele achar necessário fazer. Porque tem muitos, Irmandade, que dá crédito para o Senhor quando precisa. Vai buscar de Deus quando está apertado, quando está necessitado. E depois que está tudo bem, Irmandade, abandona o Senhor. Abandona o nosso Deus. E depois, quando está na prova, no fundo do poço, começa a buscar novamente. E depois, quando está bem, larga de novo. E o Senhor, o nosso Deus, não é de brincadeira, irmãos. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente. O Senhor, Ele é misericórdia, mas Ele também é um fogo devorador. Santo é o Senhor. Então, irmãos, o Senhor há de fazer uma obra, eu creio, mas vai ser da forma que o Senhor quiser fazer. Porque muitos brincam com o Senhor. Brinca, Irmandade, brinca. Brinca com as coisas de Deus. E quando precisa, corre nos pés do Senhor. Mas o Senhor é misericórdia, o Senhor há de tomar um caminho. Então, Irmandade, foi essa obra que o Senhor fez. E essa parte que o Senhor colocou no meu coração, Irmandade. Eu agradeço a Deus por tudo, por esta força. Somente o nome do nosso Deus eterno seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém.